No dia 1º de janeiro, em seu discurso perante o Congresso Nacional, o presidente Bolsonaro estabeleceu a nossa missão: resgatar e reerguer nossa pátria, libertando-a definitivamente do jugo da corrupção, da criminalidade, da irresponsabilidade econômica e da submissão ideológica. Então aí estão os vetores do nosso governo. Vamos combater essa criminalidade, a violência, a insegurança que nos atinge nas grandes e médias cidades, inclusive nas pequenas, né? Encerrar esse ciclo da corrupção, né? Acabar com a irresponsabilidade na gestão e colocar os valores maiores da nossa nacionalidade como farol para todos os brasileiros. A nossa visão: fazer do Brasil a maior, mais vibrante e mais próspera democracia liberal do Hemisfério Sul. General, na sua palestra o senhor falou a respeito dos próximos passos do governo depois da aprovação da reforma da Previdência, prioritariamente a reforma tributária. Qual a sua expectativa em relação a isso? Olha, a reforma tributária ela é mais do que necessária para a gente conseguir colocar o Brasil dentro de uma agenda de produtividade positiva. Nós temos uma agenda de produtividade baixa e a reforma tributária hoje, o que nós temos? Nós temos um projeto dentro da Câmara, nós temos um projeto no Senado e temos o projeto do governo e tem aquilo que está vindo da sociedade civil. Então nós vamos ter que discutir isso, mas o que eu acho mais importante é que o conjunto, governo e sociedade, já entenderam há algum tempo que precisa ser reformado o nosso sistema de tributos, reorganizando e tornando uma base menor do que nós estamos pagando hoje e ao mesmo tempo que produza resultados para o país. Não há, portanto, uma proposta fechada, mas sim uma disposição em conversar. Não tem nenhuma dúvida, porque política é conversar, né? E é isso que o governo do presidente Bolsonaro vem fazendo. Quais são os principais pontos que o senhor acredita serem importantes e necessários para a reestruturação do sistema tributário brasileiro? Olha, são dois aspectos. O primeiro aspecto é reorganizar, né? O nosso sistema tributário ele é caótico, ele é complicado. Então, nós temos tributos federais, estaduais, municipais, e eles se confundem uns com os outros. Então, nós temos que reorganizar os tributos. Então, aí tem várias visões de mundo, né? Desde o imposto único federal até o imposto único total, né? Isso entra o próprio Pacto Federativo, né? Sendo reorganizado disso aí. Então, após reorganizar o sistema, nós temos que chegar a uma base tributária que traga todo mundo para pagar o imposto. E a partir daí o Estado não vai perder recurso e ao mesmo tempo terá a capacidade de entregar aquilo que a sociedade espera dele. Reforma política é importante? Mais do que importante. Hoje nós temos uma proliferação de partidos políticos, né? É mais necessário do que nunca que o partido político realmente ele seja o transmissor das ideias da sociedade, né? E a sociedade hoje, na maioria das vezes, ela não se vê representada. Então, se nós diminuirmos o número de partidos, baratearmos o sistema, eu sou francamente favorável ao voto distrital, de modo que aproxime o eleitor do seu eleito e, ao mesmo tempo, o partido se fortaleça e a gente se identifique com quem estamos votando. Como fazer para que tudo isso seja aprovado pelo Congresso, general? Olha, o como fazer é política. E política é uma trilogia. É clareza, porque todos têm que entender, não só os congressistas, como também a população. Determinação, para a gente poder levar adiante isso aí. E paciência, porque o jogo político é paciência. Muito obrigado. Da nossa parte é isso. Eu gostaria de falar mais alguma coisa? Nada, tranquilo. Um abraço. Muito prazer. Obrigado. Muito bom. Senhor Gabriel Cânia, presidente do Instituto Brasil 200, a quem agradeço o convite para este evento. Senhoras e senhores fundadores do Instituto Brasil 200, aos quais cumprimento pela iniciativa, demais autoridades civis e militares, senhoras e senhores empresários e representantes da sociedade civil, senhoras e senhores. Bom dia! Bom dia! Tá bom, excelente. Assim a coisa fica boa.
Bem, senhoras e senhores, aí é só para a gente começar de forma mais alegre, né, essa nossa atividade. Eu expresso a minha satisfação, meu privilégio por poder estar aqui nessa manhã de terça-feira, na companhia de pessoas que nós sabemos que são extremamente comprometidas com o nosso país, porque é gente que trabalha, gente que produz e que sempre busca, né, o que tem de melhor e um futuro que seja realmente alvissareiro e onde entremos num ciclo de desenvolvimento sustentável e atinjamos aquilo que são os objetivos permanentes do nosso país. Temos desafios pela frente. Esses desafios foram muito bem pensados pelo nosso presidente Jair Bolsonaro, desde o início da campanha dele, né, quando ele se propôs a essa tarefa de buscar ser eleito presidente do Brasil e, a partir daí, iniciar um amplo processo de reformas que sente a base, que crie a base necessária para que entremos nesse novo ciclo de desenvolvimento sustentável, um ciclo onde os valores maiores da nossa nacionalidade eles sejam efetivamente respeitados e estejam colocados como um parâmetro de ética, de moral e de conduta para todos nós brasileiros. Eu acho que todos aqui não têm mais a mínima dúvida que o mundo que nós vivemos hoje não nos propicia mais mares tranquilos, né? Esse mar bonito aí, com esse veleiro, ele dificilmente é encontrado, porque a insegurança, a competitividade, né, a busca incessante de novos mercados e o avanço tecnológico acelerado nas últimas décadas, ele faz com que, a cada dia, aquilo que parecia novo se torne velho. Se diz, né, que se um camponês ibérico hibernasse no ano 1000 e acordasse em 1500 com a esquadra de Cabral partindo, né, no rumo do desconhecido, ele não veria grandes diferenças, né? A vestimenta era quase igual, o transporte era a cavalo, era carroça, a iluminação não existia, os tempos não haviam mudado. Mas, se um marinheiro de Cabral hibernasse em 1500 e acordasse agora, ele tomaria um susto. E não precisa ir tão longe. Nós aqui que somos um pouco mais experientes, já passamos dos 60 anos, com certeza lembramos de um desenho animado que havia na década de 60, chamado Os Jetsons, né? Que era uma família que vivia no futuro e que eles falavam um com os outros pela televisão, andavam em carros voadores. Bem, é o que nós estamos vendo hoje, né? Então, em 50 anos, essa aceleração tecnológica, essa associação da inteligência artificial, né, com os novos experimentos, com a biotecnologia, ela vai transformar o nosso mundo de uma forma tão radical e nós temos que entender isso, que está surgindo uma nova economia que os estudiosos já denominam de economia do conhecimento. Hoje ela é muito restrita ainda a pequenos nichos, mas ela terá que atingir todos os tipos de negócio, de modo que nós consigamos efetivamente entrar no século XXI. E o Brasil precisa mudar para acompanhar isso aí. Temos um duplo desafio: resgatar a gestão econômica. A gestão econômica dos últimos 15, 16 anos, ela foi desastrosa por ter sido mal feita, por ter gente incompetente como timoneiro e, pior ainda, ter sido assaltada pela corrupção. Então, esse trio, incompetência, má gestão e corrupção, infelizmente, andou de braço dado ali na esplanada dos ministérios. E precisamos nos adaptar à nova realidade global, né? Não podemos ficar presos a conceitos que já estão ultrapassados. Mas lembrando sempre que, em relações internacionais, as amizades são entre Estados e não entre governos, porque os interesses dos Estados ora coincidem, ora não. Então, temos que ter a visão pragmática na parte de relações internacionais. E, óbvio, precisamos retirar o peso da ineficiência das costas de quem trabalha, investe e produz.
No dia 1º de janeiro, em seu discurso perante o Congresso Nacional, o presidente Bolsonaro estabeleceu a nossa missão: resgatar e reerguer nossa pátria, libertando-a definitivamente do jugo da corrupção, da criminalidade, da irresponsabilidade econômica e da submissão ideológica. Então, aí estão os vetores do nosso governo. Vamos combater essa criminalidade, a violência, a insegurança que nos atinge nas grandes e médias cidades, inclusive nas pequenas, né? Encerrar esse ciclo da corrupção, né? Acabar com a irresponsabilidade na gestão e colocar os valores maiores da nossa nacionalidade como farol para todos os brasileiros. A nossa visão: fazer do Brasil a maior, mais vibrante e mais próspera democracia liberal do Hemisfério Sul. Aí o nosso mundo, né? A China aí ela parece um pouco maior nessa projeção, né? A Rússia, né? Parece enorme demais. Observem que as grandes civilizações, as grandes nações, né? Os motores do mundo estão ao norte do Equador, né? E o nosso destino de Brasil é sermos a grande civilização ao sul do Equador por todo o potencial que nós temos. A África, com seus problemas, né? A África ao sul ali do Maghreb, ao sul do Saara, que foi riscada no papel na Conferência de Berlim de 1885, dividindo etnias, e até hoje são problemas que nós vemos acontecer naquele continente, né? A China, que nos últimos 20 séculos, apenas em 2 séculos e meio, ela não foi a maior potência do mundo. Os Estados Unidos, né? Aquele istmo que podemos dizer que é a América Central, a Rússia, que todos achavam que tinha acabado quando a União Soviética se dissolveu, lê do engano. Então, esse é o mundo que nós vivemos. A ascensão do Islã, né? Então, temos que ter consciência disso que está acontecendo à nossa volta. Temos desafios às instituições internacionais criadas no pós-Segunda Guerra Mundial. A ONU, hoje, com um Conselho de Segurança que ainda representa a ordem que terminou daquele conflito, ela se tornou anacrônica. Ela não resolve o que está acontecendo no mundo. Então, se perde, muitas vezes, em reuniões e decisões de comissões, né, como a última aí que condenou o presidente Bolsonaro, né, taxando de alguém que não respeita os direitos humanos, que não respeita as minorias, ou seja, demonstrando falta de conhecimento do que acontece, né, no nosso país. A Rússia, né, exercitando sua musculatura. A Rússia, sob Putin, ela volta a viver como num regime de um czar, né? É a mesma coisa que acontece na China. A China sempre viveu sob dinastias. Teve uma interrupção na República, que nasceu em 1912, com Sun Yat-sen, durou até 1949, quando entrou uma nova dinastia no poder. É a dinastia do Partido Comunista Chinês. E aquele país só funciona dessa forma. Não adianta nós queremos pensar que a China vai se adaptar a uma democracia ocidental como nós somos. A globalização leva à volatilidade e à competição enorme. Então, todos os países têm que se preparar para competir. Todas as sociedades estão em permanente estado de alerta, mesmo no mundo desenvolvido. E aí estamos vivendo o caso do Brexit, né? O plebiscito ocorrido na Inglaterra parece aquela velha história. Cuidado com o que você pede, você pode conseguir. Então, agora não sabem, estão com a batata quente na mão e não sabem, não é, o que pode ocorrer lá. Pode até haver uma balcanização da Inglaterra. A Escócia não quer se tornar independente? Quer. Então, observem essas coisas que estão acontecendo à nossa volta e que têm influência aqui no Brasil. E isso leva, né, a que as soluções não apareçam de forma rápida, a que a democracia liberal seja colocada em xeque. Né? E por que isso? Porque todos querem soluções rápidas. Senhoras e senhores, fora da democracia liberal não há futuro. Vamos lembrar que a democracia liberal, na Primeira Guerra Mundial, ela venceu o imperialismo,
Na Segunda Guerra Mundial, ela venceu o nazifascismo e ela venceu o pior flagelo que nós enfrentamos no século passado, que foi o comunismo internacional. Então, fé na democracia liberal, que é por meio dela que nós vamos achar as soluções que precisamos. Essa é a foto típica, né, do mundo de hoje. Né, o Mr. Trump sentado, encarando a Mrs. Merkel, né, o japonês Abe ali atrás de braço cruzado, parece dizendo assim, pô, esse troço não vai dar certo, vai dar problema. Né? Então, é o mundo que nós vivemos. Né? Essa. E com ameaças que perpassam todos os países. Terrorismo, né, veio para ficar, está aí. Crime organizado, afeta o mundo inteiro. A possibilidade de um novo colapso do sistema financeiro, né, tal a quantidade de transações digitais e papéis que rodam por aí. Vamos lembrar que há pouco mais de 10 anos tivemos a crise das subprimes, né, e que aterrorizou o mercado. O fluxo de capitais ilícitos, as migrações, a Europa sofre com isso, os Estados Unidos, né, conflitos armados, eu vou tocar um pouco mais adiante, doenças infecciosas que pareciam erradicadas e reaparecem, está aí o sarampo de volta, esgotamento das fontes de energia, e nós temos muito aqui, a espionagem, estabilidade do regime, colapso dos sistemas de informação pelo acúmulo de dados, assimetrias ampliadas, diferença tecnológica, guerra cibernética. Estamos vendo aqui no Brasil a guerra cibernética, esse hackeamento criminoso feito em cima das mensagens trocadas, desde que sejam realmente aquelas mensagens entre o ministro Moro, quando era juiz, os procuradores lá da Força-Tarefa da Lava Jato. É um crime. Crime, e está aí. Né? E todo mundo olhando de braço cruzado. E as catástrofes ambientais e climáticas. O clima mudou, senhoras e senhores. Né? Não temos a mínima dúvida disso aí. Não sabemos se essa mudança é uma mudança que veio para ficar ou se é uma mudança daquelas da senoide da nossa vida na Terra. Já tivemos idade do gelo, idade do calor, então pode ser algo transitório, mas não podemos deixar de reconhecer que houve essa mudança no clima. E esses são os conflitos. Quanto mais escuro, é guerra. Então, o centro da África ali é uma guerra tribal. É Congo, é Zaire, é República Centro-Africana, é Tchad, é a Líbia. Há um tempo atrás, quando nós nos retiramos do Haiti, queriam que mandássemos um batalhão nosso de força de paz lá para a República Centro-Africana. Nós íamos perder parte da nossa juventude numa guerra tribal africana. Não aceitamos naquele momento. Observem lá a questão Índia-Paquistão. Volta e meia, dá um choque lá, se abate um piloto, tiro de artilharia para cá e para lá. Crimeia, Ucrânia, Oriente Médio, tudo é guerra. O México, por que o México na cor escura? Pela guerra do narcotráfico lá. E o nosso país, o Brasil, já aparece com uma cor mais escura porque a guerra do narcotráfico também nos atinge aqui. Vamos lembrar aí do dilema de Tucídides. Tucídides, historiador das guerras do Peloponeso, né? Atenas era a cidade-estado de maior poder, se sente ameaçada pelo crescimento de Esparta, vai a uma guerra preventiva e aí todo mundo perde. E a Grécia entra num período de declínio. Então, o ressurgimento chinês, né, leva a um aumento das tensões geopolíticas no Mar do Sul da China, a questão de Taiwan, tecnologia 5G, das 4 maiores empresas do mundo que detêm essa tecnologia, 2 são chinesas. Uma é finlandesa, a outra é norueguesa. Então, a Coreia do Norte, ao mesmo tempo, os Estados Unidos continua a ser uma hiperpotência militar, tecnológica e econômica, e decidida a perseguir sua própria agenda. 1/3 da despesa militar do mundo, em torno de 600 bilhões de dólares, é dos americanos. Isso aí dá em torno de 2,4 trilhões de reais, é 1 trilhão acima do nosso orçamento geral da nação. É o gasto da indústria de defesa americana. Então, são a potência, é o único país capaz de combater em 2 guerras ao mesmo tempo. Os grandes blocos econômicos, políticos e militares, União Europeia, a Índia, a China,
todos com dívida, tem 1,7 trilhão de dólares de dívida girando por aí. Mas também a ordem pós-Segunda Guerra Mundial resiste. Está lá representada no Conselho de Segurança da ONU pelos então 5 grandes. A democracia liberal, conforme eu disse, tem que superar esses desafios. O mundo, então, nessa mutação, na esteira de um longo ciclo de endividamento, surge um mundo mais propenso à crise política. Então, todo dia é uma queda de braço. E nós estamos vivendo uma transição, conforme eu disse, do modelo político-econômico do pós-guerra para outro ainda desconhecido, que podemos denominar da economia do conhecimento, e que ainda pode levar algumas décadas até ser atingido. E aí agora a nossa América do Sul, né? E aí eu destaco o posicionamento do Brasil, posição centro-oriental da América do Sul, se defrontando com a África. Então, dentro da teoria do domínio das costas opostas, a África Ocidental é algo que nós temos que ter um carinho especial. 7.400 quilômetros de litoral e quase 16 mil quilômetros de fronteira terrestre com 10 países. E toda hora vem a questão de fronteira. Temos que controlar a fronteira. Vamos lembrar que os Estados Unidos é a hiperpotência militar, tecnológica, e só faz fronteira com 2 países. Canadá ao norte, zero trauma. México ao sul tem muro, tem drone, tem guarda, tem tudo, e todos os problemas que nós estamos vivendo. Então, fronteira não é algo simples, não é algo fácil de ser controlado. Infelizmente, somos países periféricos, que dependemos das exportações de produtos de pequeno valor agregado e com acentuada defasagem tecnológica. A instabilidade dos regimes políticos, né, falta de líderes de estratégia, desenvolvimento sustentado, bem como união de esforço. Parece que agora o Mercosul, né, começa novamente a tomar corpo, sair daquela inércia que se encontrava. Esse trabalho feito não só pelo nosso governo, mas pelo governo da Argentina, o próprio governo agora chileno querendo se aproximar, esse acordo que finalmente foi acertado com a União Europeia. Então, é uma musculatura nossa sul-americana começando a ter seus frutos. A insegurança institucional, alguns governos aqui da América do Sul enveredaram por um projeto anacrônico e inadequado e ideologias obsoletas. Eu lembro aqui os nossos irmãos da Bolívia. Então, há um tempo atrás, o chanceler boliviano, David Choquehuanca, ele chegou e declarou que a Bolívia era uma nação do Sul. E, por ser uma nação do Sul, o relógio lá não pode girar no sentido horário, tem que girar no sentido anti-horário. E, pasmem, senhoras e senhores, se forem lá ao Congresso boliviano, o relógio que está na entrada ele é o contrário. Né? Então, em vez do 11, tem o 1, aí o 2, ele gira no sentido anti-horário por ser uma nação do Sul. Então, coisas dessa natureza vira folclore, né? Mas, infelizmente, é o que ocorre em muitos dos nossos vizinhos sul-americanos. Temos a companhia dos maiores produtores de droga. Colômbia, Peru, Bolívia. A Bolívia, sob o governo do Evo Morales, quadruplicou a produção de folha de coca. E o nosso país, com 200 milhões de habitantes, ele é consumidor e é via de acesso para os 2 grandes mercados, que são os Estados Unidos e a Europa. A criminalidade transnacional atua aqui, fragilidade das instituições, já me referi, e tivemos aí aquela diplomacia paralela do Foro de São Paulo. E temos conflitos. A Venezuela ambiciona até hoje a porção oeste da Guiana, chamada região do Essequibo. Se pegarem um mapa da Venezuela, essa área aparecerá achuriada como se pertencesse ao país. A Venezuela e a Colômbia disputam lá na Península Guajira, ainda tem um contencioso por causa de questão de acesso à área com petróleo. O Equador e Peru foram à guerra, em 1995, né? Também por acesso a áreas ricas em petróleo. Bolívia, Peru e Chile fizeram uma guerra no século XIX, a Guerra do Pacífico, que terminou com a Bolívia perdendo a sua saída para o mar. É o objetivo nacional permanente daquele país. A Argentina e o Uruguai andaram se estranhando pela situação das indústrias de celulose ali no Rio Uruguai. Paraguai tem problemas internos e já perdeu o território para muitos desses países. Então, esses conflitos estão adormecidos. Nós temos que estar atentos a eles.
O caso da Venezuela. Está aí um país extremamente rico, né? A sua parte mais populosa se situa ao norte do Rio Orinoco, que corta a Venezuela aí de oeste para leste. O que ocorre nesse país? O que ocorreu aí? Venezuela, ao longo da história, foi praticamente o tempo todo governada por ditaduras. No século XIX, tiveram uma guerra civil enorme, né, chamada Guerra Federal. Né? No início do século XX, tiveram alguns períodos de democracia, mas entremeados por novas ditaduras, até que, em 1958, caiu a ditadura do coronel Pérez Jiménez. Pérez Jiménez foi o cara que fez toda a infraestrutura venezuelana. Tudo que tem até hoje da Venezuela, decorrido de 60 anos da queda dele, né, foi construído no governo dele, que ele ficou 5, 6 anos. Muito bem, a elite venezuelana faz um acordo, cria 2 partidos, a Ação Democrática e o COPEI, né, e eles passam a se alternar no poder a cada 4 anos. Esse período ficou conhecido como o período do Pacto de Punto Fijo. Durou de 1958 a 1998. O que acontece in between? O que aconteceu nesse período? Tiveram uma guerrilha, como todas as nações sul-americanas nos anos 60, patrocinada pelos cubanos. Os cubanos, inclusive, estiveram lá dentro, como estão hoje de volta. A guerrilha foi derrotada e, na sua autocrítica, chegaram à conclusão que, para tomar o poder, precisavam das Forças Armadas. E aí se inicia um processo de infiltração e, desse processo, nasce o Hugo Chávez. A riqueza do petróleo perdura como uma maldição para muitos países que não sabem aproveitar aquela riqueza. A elite venezuelana não soube trazer 80% da população de situação de pobreza para uma situação de desenvolvimento. A educação não era ruim, mas a geração de emprego e de renda era extremamente deficitária. Em 1989, o governo do Carlos Andrés Pérez, ele aumenta a gasolina. A gasolina, todo mundo sabe, na Venezuela, ela custa menos que uma garrafa de água mineral nossa aqui. Aumentou ali uns centavos, isso gerou uma revolta popular. Quem conhece Caracas sabe que Caracas tem uma topografia similar à do Rio de Janeiro, sem mar. Então, cheio de favelas nos altos dos seus morros. Essas favelas baixaram para o centro da cidade. As Forças Armadas que tiveram que intervir, morreu muita gente, Força Armada atirando contra o seu próprio povo, isso é um problema sério. E isso gerou, né, um sentimento de culpa dentro da Força Armada venezuelana. Com isso, 3 anos depois, 1992, Hugo Chávez tenta um golpe de Estado. Mal planejado, mal executado, e Hugo Chávez fica à margem dos combates. Mas existe uma série que está rodando por aí, né, El Comandante, né, ela tá bem, a história ali está bem contada sobre quem era o Chávez. Muito bem. Na hora de ser preso, o Chávez, o general que foi prendê-lo, é um cara comprometido com o processo venezuelano, processo revolucionário. Permite que o Chávez faça um discurso de 5 minutos para todas as emissoras de televisão. O discurso ficou conhecido como Por a Hora, ou seja, era até ali, mas ia prosseguir. E aí Chávez entrou no imaginário da população pobre da Venezuela como o novo Bolívar. Em 94 ele é anistiado, né? Aí aparece um argentino chamado Norberto Cerezoli, né? Uma porção de livro embaixo do braço, e lhe dá um programa de governo baseado num tripé: exército, caudilho e povo. Era a Força Armada como coluna de sustentação, o caudilho, populista, né, distribuindo recurso, e o povo, né, adorando a figura do caudilho. E assim foi enquanto durou o dinheiro do petróleo, enquanto o barril de petróleo esteve a $120. E aí o Chávez resolveu fazer sua política internacional, doando petróleo a preço subsidiado ou doando petróleo de graça para Cuba, para os países da América Central que estavam comprometidos com ele. Criou aquela famosa ALBA, né? Aliança Bolivariana das Américas, em contraponto à ALCA. Então, era aquela visão terceiro-mundista clássica. Mas a economia se deteriorou, né? Chávez morre, né?
prematuramente, Maduro sem a mínima condição de liderar esse processo, e chegamos aonde chegamos hoje, com a Força Armada dividida, 20 mil cubanos dentro da Venezuela, que controlam as milícias, o serviço de inteligência e ameaçam, inclusive, as famílias daqueles elementos das Forças Armadas que querem buscar uma saída para uma mudança do regime, né? A pressão da Rússia, que tem interesses econômicos, além de ser o principal fornecedor de armamento para as Forças Armadas venezuelanas, e óbvio que ali a Rússia exerce a sua musculatura naquilo que podemos considerar o quintal dos Estados Unidos. E a China, que investiu grande quantidade de recursos e quer receber esse recurso de volta. Então, não é uma crise simples de ser resolvida, ela precisa realmente de uma solução negociada. Eu tenho dito que alguém tem que chegar, por exemplo, para Cuba e dizer, muito bem, vocês recebem 120 mil barris de petróleo por dia, que Cuba não usa. Ela usa uma pequena parte, o resto ela vende no mercado spot. Esse é o dinheiro que sustenta. Então alguém tem que dizer, você vai continuar a receber seus 120 mil barris de petróleo, mas tira teu povo de lá. E acertar as pontas com os outros dois grandes, com a Rússia e com a China. Se não fizer isso, essa crise ainda vai continuar por algum tempo com os problemas que transbordam aqui para dentro do nosso Brasil. O nosso Brasil, né, tem um porte estratégico significativo, mas sempre com dificuldade para transformar isso em poder. Esses grandes nichos de pobreza na volta das grandes cidades, com essas pessoas que estão excluídas da presença do Estado e ficam sob o domínio dessas gangues do narcotráfico. A nossa infraestrutura logística, que, infelizmente, parou no tempo. Podemos colocar aí que 90% da infraestrutura logística que nós temos hoje vem do período dos presidentes militares. De lá para cá, paramos. E essa crise política, econômica e psicossocial. Está ali o meu amigo, o deputado Luiz Felipe, desculpe não ter feito menção, deputado, prazer em revê-lo. Luiz Felipe sabe que está lá dentro do Congresso, a Câmara. É muito difícil, nós fazermos política quando temos 26 partidos representados dentro da Câmara de Deputados. Só 2 partidos têm mais de 50 deputados, o PSL e o PT. O resto tem uns 7 ali na faixa dos 25 até os 35, e aí cai para partidos com 10, 8, 7 e 1. Tem vários partidos com apenas um deputado. Então, isso é a nossa crise política. Não resta dúvida que algum tipo de reforma política terá que ser feita. A minha visão é que nós temos que buscar o voto distrital, fortalecer os partidos, enxugar esse número de partidos, de modo que tenhamos 5, meia dúzia, que realmente represente o pensamento da sociedade brasileira e que a gente se identifique com cada um daqueles partidos. Eu sou partido A, eu sou partido B, porque ele pensa do jeito que eu penso. E aí a política irá se fortalecer. Se nós não fizermos isso, será muito difícil. A crise psicossocial é a crise de valores. Essa crise de valores é a crise do mundo moderno. Existe uma mutação na sociedade, costumes estão mudando. Então, a gente tem que saber ir se adaptando nisso. Mas óbvio que existe uma coisa que é fundamental na sociedade, qualquer delas, que se chama família. A família é o núcleo central de qualquer sociedade. E se você desmanchar a família, você vai desmanchar essa sociedade. Essa é a luta do presidente Bolsonaro, para que a família tradicional, ela continue a ser a coluna vertebral do nosso país.